tarde. Boa tarde. Hoje é dia 8 de agosto de 2023. É 8 hoje, né? É 8 de 8 de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais. Os alunos que estão presentes hoje são eles: o João Gabriel Machado, a Maria Eduarda, o João Gabriel Venâncio, o Vitor, a Sofia, o João Pedro, o Richard, o Guilherme e a Lauane. Os demais alunos, por um motivo ou outro, faltaram hoje, porém a nossa aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as atividades em dia. Os alunos que estão aqui presentes também recebem o link, caso precise dar uma revisada para fazer a tarefa São Paulo. Assunto de hoje: monômios e suas operações. É a parte 1, quer dizer que ela foi dividida em mais de uma parte. Você já vai entender o monômios, tá bom? É a aula número 9 do 3º bimestre. É um material enviado pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Conteúdo: expressões algébricas. Objetivos: compreender o conceito de monômios, identificar os elementos dos monômios. Habilidade EF08MA06, resolver e elaborar situações-problema que envolvam cálculo do valor numérico e expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. Vamos dar início então? Para começar, Vitor, você sabe essa? Não, nem li ainda, rapaz. Como não? Espere. Esta figura é uma representação de um retângulo, cujas medidas dos lados, expressas em unidades de comprimento, são x e y. Certo? Qual é o tamanho disso aqui? Y. Muito bom. Agora, se deu um exemplo para ele, ele vai acertar agora. Qual é o tamanho disso aqui? X. Muito bom. Eu não sei o valor. É um valor que pode ser uma variável ou uma incógnita, dependendo da situação. Qual é a expressão algébrica? Lembrando que a álgebra é quando a gente tem aquelas equações, as expressões matemáticas, tipo 3 vezes 5 mais 8 vezes 4. Isso aqui não são expressões algébricas? Eu tenho que resolver primeiro as multiplicações, depois a adição, nesse caso aqui, né? Qual é a diferença da expressão matemática com a expressão algébrica? A única diferença é que tem letras para representar outros números que a gente não conhece ou que vai variar. Então presta atenção, Guilherme, presta atenção agora. Vai lá. Então aqui, ó, primeira pergunta, João, presta atenção. Qual é a expressão algébrica que representa a área desse retângulo? É x. A área é igual Y. E como que eu acho? Isso, y vezes x. O Vitor pensou ali, eu vi um pensamento dele no ar, ele pensou o contrário. X vezes y. O senhor é bruxo. Qual dos dois que estava correto? O meu. O seu? Por que que tá? Porque a área é tipo... Ah não, senhor, tanto faz, né? Tanto faz, muito bem. Mas você fala assim, é o meu porque eu que fiz, pronto, acabou. Eu achei que você falava do comprimento daí. Não. Tanto faz, porque na multiplicação, gostei da sua resposta. Tanto faz, porque na multiplicação, independente da ordem, é isso aí. Então a área é igual um lado vezes o outro lado, certo? Vamos para a próxima pergunta. Já que você respondeu, João, escolhe um coleguinha. João Venâncio. Qual é a expressão algébrica, João Venâncio? Você acertou essa aqui ontem, tomara que você lembre hoje. Qual é a expressão algébrica que representa o perímetro do retângulo da figura?
Perímetro é igual. Y vezes X. Y vezes X é a área. A área é a parte interna. O que é perímetro? Isso. O Vitor fez o sinal do VAR lá, né? É a soma de toda a volta dela. Como que você vai somar a volta dela inteira? Ajuda ele, que ele tá Eu acho que é perdidão. matemática. Não é vezes, é soma. Y mais Y. Por que mais Y? Porque eu tenho dois tamanhos Y. Mais X mais X. Mas ontem, na alternativa que você escolheu, estava diferente. Como que fica isso? Y mais X mais X. Quando você fala Y mais Y, você pode trocar por quê? Isso. Você tá com uma sorte hoje que o Guilherme tá querendo ajudar você hoje. 2x. Isso. 2Y mais 2. Se eu fizesse o contrário, 2x mais 2y. Mesma coisa. Muito bom. Então vamos lá, vamos arrumar isso aqui. 2x mais 2y. Entre as duas expressões algébricas que você escreveu, nos itens A e B, existe alguma diferença? Qual é a diferença? Como assim, senhor? Entre essa expressão, área é igual a x vezes y, e essa expressão, perímetro é igual a 2 vezes x mais 2 vezes y. Tem alguma diferença? Só um tipo. Para resolver assim, não tem diferença não, senhor. Para resolver não, né? Mas uma vai retornar a área e a outra vai retornar o perímetro. Ah, entendi. Você somou as laterais. Outra, você multiplicou uma lateral pela outra para descobrir a área. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, XY. Ah, professor, mas você falou que era x vezes y. Qual a diferença do x vezes y para o XY? Nenhuma. Quando a gente tem um número, uma letra na frente da outra, quer dizer que eles estão se multiplicando. Por exemplo, 3x e 3 vezes x. Qual a diferença de um para o outro? 3x e 3 vezes x. Qual é a diferença de um para o outro? Nada. Esse ponto pode aparecer ou não. É uma opção sua. Tá bom? E agora aqui, o perímetro. 2x mais 2y. A diferença está relacionada aos números de termos. Então, nós estávamos pensando só no final. Cada expressão algébrica. Então, agora, o que ele queria que a gente percebesse era isso aqui. Né? As expressões algébricas, uma retorna a área, outra retorna o perímetro. Uma não dá a mesma resposta que a outra. Certo? A não ser... Tem um valor, se eu não me engano, não lembro qual é o valor, que se coloca no x e no y, vai dar tanto o mesmo tamanho da área, tanto quanto o mesmo tamanho do perímetro. Mas eu estou falando da equação. Olha só a equação. Esquece o que ela representa agora. Qual a diferença de um para o outro? A diferença está relacionada ao número de termos. Machado, já vou responder sua pergunta. Aquela primeira pergunta que você fez. O número de termos presente na expressão algébrica. Quantos termos tenho aqui em cima? Não. Um termo. E aqui embaixo? 2 termos. Ó. Tá? O mais e o menos separa os termos. Tá bom? Continuando. Um monômio é uma expressão algébrica com apenas um termo. Por exemplo, x vezes y é monômio? É ou não é? É. Então lá, um monômio é uma expressão algébrica com apenas um termo. Esse termo pode ser formado por uma constante, vírgula, uma variável ou produto de uma constante por uma variável ou mais variáveis. Por exemplo, 3x é um monômio? É, só tem um termo.
menos 2y ao quadrado. É um monômio? Ah, professor, mas aqui fala que, olha pra você ver, esse daqui, menos 2 está multiplicando o y. Então ele fala assim, uma constante, o menos 2 vai mudar? Não, o menos 2 é uma constante. Ele está multiplicando uma variável. Mas por que esse y elevado ao quadrado quer dizer o quê? Que é a mesma coisa que isso aqui, ó. Menos 2 vezes y vezes o y. Continua sendo um termo só. Tá bom? Porque você tem uma variável e que está multiplicando, está fazendo a multiplicação ela por ela mesma. E o 5 é um monômio? É. 5 é uma constante. Então lá, esse termo é formado por uma constante, nesse caso uma constante só. Uma variável, por exemplo, x. X é uma variável. Então ele também é um termo só. Tá? Ou o produto de uma constante por uma variável, é o caso do 3x, constante vezes variável, ou mais variáveis, que é o caso desse daqui, ó, 2 vezes x vezes y. Tudo isso aqui é um termo só, e um termo só a gente chama de monômio. Mono quer dizer um. Quando eu falava a televisão, o monitor antigamente era monocromático. O que quer dizer que o monitor era monocromático? Ah, tem que saber que é cromático. Eu vou contar para vocês. Em filmes antigos, você vê que o monitorzão era aquele antigão assim, certo? E a tela dele era preta e a letra verde. O que é monocromático? Só tem uma cor. É só o verde. Mas o preto vai dar cor. Então, só que na hora da ausência da cor. Então, quando fala mono, tá bom? Ah, mas a gente assistia as coisas, não? Hã? Não, é no computador, né? A televisão mesmo, o monitor era monocromático. Ele tinha preto, não passava filme, nada, só escrevia texto. Era só escrever textos. E aí quando ele ia montar gráfico, ele montava desenhos. Sabe quando você faz um monte de letrinhas assim, vai formando as coisas? Eles faziam isso para montar desenho. Eles faziam um monte de letrinha para formar, tem os caracteres, tá? Então mono, um só. E esse daqui? 2x mais 5. É mono? Não, porque o mais separa. 2x mais 5, isso. Você repara que em nenhum momento ele fala que o termo é feito por adição ou subtração de alguma coisa. Então, se tiver adição ou subtração, separa. Esse não é monômios, é binômios. Por que binômios? Porque é 2, muito bom. E trinômios? E polinômios? Polinômios. Oi? Quando a pessoa fala assim, você é poliglota? Você vai falar, eu vou dar voador, você chamando de grota aqui, o que, rapaz? O que quer dizer poliglota? É uma pessoa que fala várias línguas. Polígonos, vários ângulos. Então, poli quer dizer vários. Então, quando é bastante monômios, bastante termos, desculpe, eles são chamados de polinômios, tá bom? Nós vamos ver lá para frente, gnômios não tem. Olha lá. Presta atenção aqui, essa parte é legal vocês copiarem no caderno, hein? Então presta atenção, não a parte de cima, a parte de baixo. Vamos ler aqui primeiro. Foco no conteúdo. Geralmente, um monômio é formado por duas partes. Um número, chamado de coeficiente do monômio, e uma variável, ou uma multiplicação de variáveis. Considerando inclusive seus expoentes, chamada de parte literal. Então, tinha gente conversando na hora que eu estava explicando aqui. Agora presta atenção. 5x coeficiente. Nossa, que nome complicado. Coeficiente é quem está multiplicando, é um número, uma constante que multiplica uma variável ou uma incógnita, certo? Então, coeficiente.
A parte que vai ser multiplicada por esse número, que pode ser alterada, a gente chama de parte literal. Por exemplo, quem é o coeficiente aqui? Só o 3 ou 3x? Só o 3. Estava certo vocês. Só o 3 é o coeficiente. Quem é a parte literal? Só o x? Que sobrou? X, isso, que sobrou. X vezes A ao quadrado. Gostei da sua fala, vou criar outra aqui. Quem é o coeficiente aqui? O 3 e o 5. Mas qual seria a resposta final? Não. Não. Coeficiente é o que não varia. Qual seria aqui então? 3 e o 5, 35. Não. O quê? 3? Opa, perfeito. 3 vezes 5. E você sabe quantos que dá 3 vezes 5? Quantos que dá 3 vezes 5? Ah, então eu posso trocar por 15. Porque na verdade eu poderia arrumar isso aqui. 3x vezes 5 é a mesma coisa que 15x. Coeficiente, parte literal. Tá bom? Bom, vamos lá. Continuando na parte do coeficiente aqui, ó. Coeficiente, o menos 12. O sinal, se ele é positivo, ele vai junto com o coeficiente. E se ele é negativo, ele faz parte do coeficiente. Olha a parte literal aqui. X ao quadrado vezes y ao cubo. Alguém pode pensar assim, mas professor, você falou que quando é um número que a gente sabe quem é, ele não é, ele é uma parte que ele é constante, então ele é coeficiente. Não, x ao quadrado quer dizer que é x vezes ele mesmo. E y ao cubo é y vezes y vezes y. Então isso aqui é a parte literal. Aqui ele está mostrado de um jeito mais bonitinho, mais enxuto, tá? Mais belezinha. E esse daqui? Esse daí É o coeficiente. E cadê a parte literal dele? Não tem. Ah, professor, eu queria inventar um, então vamos inventar um. 15 vezes x elevado a zero. Pronto. Esse daqui vai se transformar nesse aqui. Quem sabe o porquê? Coloca o 5 no lugar do x. 5 elevado a zero dá quantos? 5 elevado a 0 é 5 elevado a 0 é 5. Não. Ah, é 5 vezes. É 5. Todo número elevado a zero, quase. É 1. Todo número elevado a zero é 1. E 15, presta atenção. Se isso aqui vira 1, 15 vezes 1 dá quantos? Dá o 15. Então não preciso representar. Entenderam? Tranquilo? Pause para registro ou já copiaram? Então tá. Deixa eu apagar meus rabiscos. Ué, mas ele não vai aparecer aqui. Não. Continuando. Olha lá. Foco no conteúdo ainda. Presta atenção. O grau de um monômio. O jogo que gosta de dar grau aí, presta atenção. O que é um grau de um monômio? O grau de um monômio com coeficiente não nulo. Por que não nulo? Presta atenção. O que quer dizer nulo, João Venâncio? Você está dando risadinha olhando pro Richard aí. Vai lá. Eu pego os alunos que estão bem distraídos mesmo para ver se eles ficam mais atraídos para a aula. Vai. O que é um nulo? Nulo é que não vale. Isso. Qual o número que é nulo, que não vale? Zero. Seus colegas estão salvando o seu hoje. Você está muito distraído. Ah. Então por que você não respondeu? Ó. Eu respondi. X ao quadrado Aqui, rapaz. vezes o coeficiente, uma palavra nova, é a letra A. Ele não pode ser zero. Por que ele não pode ser zero? Porque zero vezes qualquer coisa dá zero. Por isso que o coeficiente não pode ser zero. Então, o grau de um monômio com coeficiente não nulo, ou seja, ele não pode ser zero vezes alguma coisa, é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Exemplo, monômio 2 elevado a x ao cubo
vezes y ao quadrado é um monômio de quantos graus? Quinto grau. Certo? O monômio 13 vezes x ao quadrado vezes y é de terceiro grau. Por que será que ele é de terceiro grau? Aqui eu entendi. 3 mais 2 deu 5. E por que 2 e o y aqui? Y. Pera aí. Eu tenho que somar os expoentes. E por que ele somou 2 e deu 3? Porque presta atenção. Y é 1, então. Isso! Quando você tem uma variável ou um número e quer fazer ele uma potência, qualquer coisa elevada a 1 é ele mesmo. Então y é a mesma coisa que y elevado a 1. Nesse caso eu precisava saber o expoente. Eu coloco o expoente ali e somo eles. Eu sabia que y era elevado a 1. Porque qualquer coisa elevada a 1 é ele mesmo. Então quando eu vi só o y ali, eu já tenho que pôr o número i em cima. 2 mais 1, terceiro grau. Aqui é para descobrir o grau, certo? Ô, senhor, e aquele y que tá no meio? Agora presta atenção aqui. Oi? Nada. Onde? Lá do de cima, ó. Aqui? É, aí. Então, ó. Eu vou pegar os expoentes, a parte de cima. 2 mais 3, 5, quinto grau. Ah, e 2 o mais não 1, nada daí, senhor. 3. Oi? Y daí. Não, é só para descobrir o grau. Esquece. Isso aqui é só para descobrir o grau. Por exemplo, 4 vezes x elevado à oitava potência vezes y ao quadrado. Qual é o grau? É 10. 10. Soma os expoentes de 10º grau. Tá bom? O grau de um monômio também pode ser dado em relação a uma de suas variáveis. Nesse caso, o grau do monômio correspondente ao expoente da variável considerada. Exemplos, olha bem aqui. 2 vezes x ao cubo vezes y ao quadrado. É do terceiro grau em relação a x, a variável x, isso mesmo. 13 ao quadrado vezes y elevado a primeiro grau, né? Primeiro grau em relação à variável y. Então, pensando nisso, aqui eu posso falar que é oitavo grau em relação à variável 4x. x. Por que variável x? Ah, Porque ele que tem o expoente 8. Eu posso falar que é do segundo grau em relação à variável y. Tá? Eu especificar que é de tal variável. Agora, quando eu quero falar das duas juntas, eu somo os expoentes. da Bom? hora isso daí, senhor. Legal, né? Olha lá. Quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, é a mesma parte literal aqui? Aonde? Sim ou não? Ah, aí. É, né? Aqui é a mesma parte literal? X ao cubo vezes y ao cubo, x ao cubo vezes y ao cubo. São iguais. E aqui, cadê a parte literal aqui, ó? X vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado. Então, repararam? Eles têm a mesma parte literal. Lembrando que esse outro que ficou de fora aqui é chamado de coeficiente. Ah, professor, achei um erro aqui. Lá falava o seguinte, que teria que ser uma multiplicação de um coeficiente, e aqui não está multiplicando, está dividido por 3. Calma lá. X ao quadrado vezes y ao quadrado vezes, multiplicando, né? 2/3, eu multiplico o de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. 2x ao quadrado vezes y ao quadrado, dividido, 3 vezes 1, 3. Então, houve a multiplicação sim, tá bom? Houve a multiplicação por 2/3. Quando você vê, professor, como que eu faço para dividir usando a multiplicação? Você sabe? Se usa a fração. Por exemplo, se quer dividir
10 por 5. Você vai falar, é 2, mas usando a multiplicação. Como que eu divido 10 por 5? Vai 5 vezes 2. Você vai fazer 10 vezes 1 quinto. Ah, Aí vamos ver quantos que dá? 1 vezes 10, 10. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 5. Aí, viu? Chegando na mesma mas resposta. divisa do mesmo Só jeito. que é verdade. Boa, mas na hora de montar, se monta com a multiplicação. Entendeu? Só para vocês entenderem isso. João, você quebrou minhas pernas ontem. Então aqui, ó. Parte literal, parte lateral. São iguais. Eles são denominados de monômios semelhantes ou termos semelhantes. Assim, são os exemplos de monômios ou termos semelhantes. Essa é a parte da literal que são iguais. Então eles se tornam semelhantes. Próximo. Atividade 1. Agora é com vocês. Identifique os coeficientes de cada monômio. Então é só o coeficiente. Ficou claro isso ou não? Então é só coeficiente. Vou achar da letra A para vocês, como exemplo, e vocês fazem as outras. Não, vou criar um outro aqui. Qual que é mais difícil, senhor? Eu vou criar um outro aqui. Quer ver? 5 vezes 2, olha. R ao quadrado vezes P elevado à terceira. Quem é o coeficiente aí? 2. Ah, não, daí não vai o bagulho. 5. Só o 5 é coeficiente. Se eu tivesse vezes 2 lá no fim, o coeficiente seria 5 vezes 2, ou seja, 10. Mas eu não vou complicar. Aqui é 5 mesmo. Letra não é coeficiente. Letra faz parte da parte literal. 2 minutos. É só pra somar o... Então, vocês vão procurar. Continuando. Hoje é dia 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Guilherme, qual é a resposta da letra A? É o Y. 5, senhor. 5. É só o 5. Esse é a parte literal. Então acertou. Muito bom, Guilherme. Escolhe alguém. Richard. Qual é a resposta da B? Menos 12. Se você falasse só 12, você tinha errado. Menos 12. Essa aqui é a parte literária. Escolhe alguém, Richard. Vitor. Vitor, qual é o coeficiente da C? Isso. 32. O restante é tudo parte literal. Escolhe um coleguinha. Nossa, escolheu justo, é difícil pro jogo. Vale pro jogo. Venâncio, joga os chicletes primeiro, Venâncio. E fala pra mim, qual é o coeficiente da D? Ah, senhor, não sei nem, senhor. Ah, muito Jogar difícil. com seu pai, que roubou ele. X. X. Não, X é parte literal. X. Tudo isso aqui é parte literal. 3, então. Qual é o coeficiente? Esquece essa parte. Qual é o coeficiente? 3? Não. Não. O que o Guilherme falou? Quem se habilita? Eu vou dar uma dica. É uma fração. O jogo é... Menos. Ah, 2 terços se fosse 2x ao quadrado vezes y. Aí sim. Se tivesse o 2 aqui, a resposta era 2 terços. quem falou? A parte de baixo já é 3 mesmo. E a Ó, parte de senhor, ó, cima? senhor, não Fala. Fale. Abre a boca. Vai pra você falar? Não, é ele que... Não. Ah, senhor, muda essa aí. Fala outra, mas manda o Guilherme. Alguém? Que alguém faz? Sofia, conseguiu entender essa parte, Sofia? A parte de baixo não é 3? É. Coeficiente. Oi? Muito bom, parabéns. 1 terço. Por quê? Quantos coeficientes eu tenho em cima? 1. 1 vezes aquilo é aquilo. Aí 1 terço. Só para deixar mais claro, presta atenção. Ô, senhor, então por que você falou que eu terço. acertei a A, B e a C? Eu não vi se colocou 1 terço no... Nossa, desculpe, não vi. Tá certo, parabéns. Ó, 1 terço vezes a parte literal. A parte literal é x ao quadrado vezes y. Quando eu tenho assim, eu multiplico de cima pelo de cima, de baixo pelo de... Baixo. 1 vezes x ao quadrado vezes y. Dá 1 vezes x vezes y. 1 vezes x ao quadrado vezes y. Agora que isso 1 vezes qualquer coisa é 1. Apago ele.
3 vezes 1, 3, viu? Certo? Aqui são dados. E agora, João, escolhe um coleguinha. Não, tem que ser Sofia, Eu Sofia que tinha- respondeu. Ah, é a Sofia que resolveu. Escolhe alguém, Sofia. Pode chamar o João Venâncio de novo, qualquer coisa. Lá, João Venâncio. Agora não tá difícil, João. Eu escolho o jogo. Tá. Agora não tá difícil. Raiz de 2. Vou até redesenhar para ficar mais fácil para você. Quem é a parte do coeficiente? Até fiz de outro jeito para você ver que ficou mais fácil. 2 vezes 3. Onde que você viu 2 vezes Não, 3 aí, eu não meu sei. homem do céu? Não. 2 ou 2? É o 2? Só o 2? Errou. Não. 2x. Errou. 3x. Errou. Eu acho que é 2 elevado 2 a elevado a 3. 3. Errou. 2 vezes 3? Quer? 2 vezes 3? Erraram. 2 elevado a... 2 elevado Quem é a parte literal? Acha a parte literal o que sobrar. Quem é a parte literal? 2. Não. Não, é... Fala, senhor. É o X quadrado, né? 2. Opa, termina. Raiz quadrada de 2. É isso, acertou. Essa é a parte coeficiente, é o que não tem nada a ver com o x. E essa é a parte literal, certo? Raiz quadrada de 2, porque essa aqui é a parte literal, ele envolve Não, incógnitas. é que eu vi que ele não. Olha lá, 5 estava certo, menos 12 estava certo, 32 estava certo, 1/3 estava certo, raiz quadrada de 2 estava certo. Exercício 2. Atividade 2. Qual é o valor que deve ser colocado no expoente x? Eu escolho. Ó, qual é o valor que eu tenho que colocar nesse quadradinho aqui, no expoente x, para que o monômio de 7,5 vezes a ao quadrado vezes b elevado a x vezes b vezes c elevado a 5 seja do 10º grau? Qual é o valor que eu tenho que colocar aqui em cima do b para que seja uma... Oi? É o 3. Como que você sabe disso? Porque eu pensei nisso. Então, mas como que você pensou? Tá certo. Eu vi lá. É que o A é o 2. Ah, deu... E o B. O máximo nunca revela o seu segredo, sabe? Ele sabe como que ele descobriu isso aí? Cagada. Não, foi não. Foi. O senhor Foi falou não. que Ah. o Eu senhor vi falou. Ó. eu falei, ah, Pra ser do 10º grau, você falou que era legal. Como que eu faço pra descobrir o grau? A C. O senhor falou que ele A C é descobriu assim, que tá foi errado. inteligente. A é 2, tá lá. A B é 3. Por que que é 3? Porque tá lá marcado. Não é porque tá lá. Não, eu Porque ele pensei fez a nisso. conta Eu só demais. chutei nisso, ó. Eu pensei nisso. Então, se chutou, é isso que eu não quero chute, eu quero saber o Mas porquê. eu acertei. Quem lembra o porquê dos graus? Mas não é porque você acertou. Não é porque você acertou agora, quer dizer que da outra hora você vai chutar. Pode Por falar. causa que 5 mais 2 é 7. E coloca 3 vira 10. Olha lá. Você tem que somar todos os expoentes para que ele dê 10. É, eu tava tentando ali, mas daí o João ficou atrapalhando. Ó, João, não é porque eu chutei, presta atenção por quê. Ó, presta atenção. X. Aí você vai somar todo mundo que se conhece aqui. Fica 2 mais 5, 7x, 7 mais x é igual a 10. Quanto que falta eu pôr no x para que dê 10? 3. Ah, professor, mas eu não gosto de pensar, eu gosto de calcular. O 7 está positivo, vem para cá, negativo. 10 que tira 7, 3. Qual é o valor que eu tenho que colocar no x? 3. Tá bom? Não é porque eu chutei, porque eu tive sorte. Você tem que somar os expoentes. Então, quanto que faltava? Olha o jeito que Tá certo? que você chutou, tá, mas o jeito que você fez, não. Você acabou de falar aqui, tá no vídeo, depois você escuta. Fala, porque eu chutei. Deve ser, eu falei. Ó, você tem que responder assim, ó. Porque 2, ó, o jeito de responder a próxima. Eu vou perguntar o próximo, daí você vai ter a oportunidade de mostrar qual método você usou. Eu pensei nisso. Então, daí você vai usar o seu método na próxima. Ó, presta atenção. Como que você teria que responder aqui, ó? Ó como que você tem que responder. 2 mais quem mais 5 dá 10. Então você tem que pensar isso. 2 mais 5, 7. Faltou quantos para 10? 3.
Resposta. Eu comecei também. Então, calma aí. Você já vai ter a oportunidade de mostrar por que você pensou. Olha lá. Um grau de monômio com coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Sendo assim, com o x valendo 3, temos como 10 a soma dos coeficientes. Então, João, usa o seu método de pensamento. Vai, tá bom. Composto. Agora você quer ver também. Pode pensar, meu. Qual é o valor que eu tenho que pôr aqui em cima, João? Para que meu expoente seja 15. O meu grau, que esse monômio seja de grau 15. Agora ele está usando a tática da soma. Agora não vai fazer do pensei, chutei. Coloca o número A e 15, senhor. Para dar 15º grau. Coloca o A e o Y. São 6? Meu Deus. Não, 3 ali. Não sei. Meu Deus. Odeio isso, né? 2. 8 mais 2, 10. Com mais 5, 15. Viu como eu pensei de chutar não dá certo? Não, senhor, já Vamos lá. Atividade 3. Atividade 3. Sabia pegar o certo? É correto falar. Presta atenção. É correto falar que os monômios 2x ao quadrado x é y e 2x ao quadrado são semelhantes? Sim ou não? Do quê? Não. Eu tô prestando atenção. Não porque, sim porque. Ó, é correto falar. Quando eu procuro semelhantes, eu tenho que olhar a parte A única coisa que- literal. A única coisa que muda lá é o Y. O Y tá Então, sozinho, não vale nada. e o y faz parte da parte literal? Pera aí, senhor. Eu acho que ele faz. Quer ver? Ó, vocês têm que olhar a parte literal. X ao quadrado vezes y é a parte literal daquela ali. X ao quadrado é a parte literal desse. Eles são semelhantes? Porque sim. A única coisa que muda é o Y. A única coisa que muda. Então eles não são iguais? Eles são semelhantes. Não, não. Mais semelhantes. Semelhantes é quando muda só a parte da frente. Quando você muda na parte literal, ele não é semelhante. Oxe, você é louco. Olha lá. Não! Pois a parte literal dos monômios é diferentes. Quando vocês têm as partes literais iguais, elas são semelhantes, porque muda o que está na frente. Quando muda uma parte literal da outra, elas são diferentes. Aplicando. Perguntinha do aplicando. Para gastar 100 calorias, Caio deve correr X minutos em um terreno plano ou fazer ginástica aeróbica por Y minutos. Se Caio perder 800 calorias, qual é o monômio que representa o tempo em minutos que ele deve? É muito simples, professor. Ó, tipo, se for, tipo, se for. Para perder 100 calorias, Caio deve correr X minutos. Ó, tipo, ele vai correr. Não, calma aí, pera esse ou aqui quer dizer que ele pode correr e também pode fazer ginástica. É. Então, se você somar os minutos deles, ó, X minutos. X minutos é igual a 100 calorias. Certo? Y é igual a 100 calorias também. Mas ele quer perder 800 É só calorias. fazer X vezes 8. X vezes 8 é uma. Muito bom. Aqui também poderia ser 8 vezes Y. Eles podiam fazer assim também. 4 vezes X mais 4 vezes o Aí Y. mesmo, né? É? Cada um. Ah, mas aqui, desculpe. Eu não terminei de ler a pergunta. Correr um terreno plano. Você acertou. X vezes 8. Terreno plano. Fazer
ginástica aeróbica. Professor que viajou na maionese aqui. Você acertou, tá? Então é 8x na A e 8y na B. Tá bom? É monômio? Quem é a parte literal e quem é a parte do coeficiente aqui? É o 8 é o quê? monômio, senhor. Não, o monômio é ele junto. É o coeficiente. Tem o coeficiente. E o x? E é o coeficiente também. Monômio. Parte literal. Eu ia falar isso, cara. Esse 8 de baixo? Coeficiente. E o y? Parte literal. Isso mesmo. Ah, é. Então lá, o que aprendemos hoje? Aprendemos a identificar monômios e suas características, como grau e semelhanças. Tarefa São Paulo já está disponível. Opa! Tarefa São Paulo já está disponível pelo site ou pelo aplicativo. Até dia 14 a meio-dia. Todas as tarefas de casa agora terminam em segunda-feira ao meio-dia, tá bom? Sempre vai ter um final de semana para fazer, mas não deixe acumular. Se tiver a oportunidade de fazer hoje, já faça hoje. Está fresquinho na cabeça de vocês. Referências, ainda referências. Sobe uma tabela lá. Material digital, Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos começar a segunda aula de hoje já.